Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título As diferentes mudanças sociais da família. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será direito e família. Em segundo lugar, vamos falar sobre a família durante os séculos. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a monogamia como modelo bíblico. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, falando então no item número 1, direito e família. A partir da família de Abraão, Deus formou uma clã, depois uma sociedade organizada para consolidar um povo e uma nação, para organizar esta sociedade no padrão divino. Yahvé estabeleceu através de sua inerrante e infalível palavra leis morais, leis espirituais e leis sociais a serem seguidas e obedecidas pelos israelitas, introduzindo também um regime jurídico de leis as quais conhecemos hoje como o direito. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 4, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 18, versículos 16 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Portanto, aí a formação da nação de Israel, segundo um regime jurídico de leis. O Senhor dos Exércitos claramente delineou que Israel deveria ser exemplo de adoração a Deus e modelo de comportamento social para todos os povos e nações do mundo. Isto é, o povo de Israel deveria demonstrar a todos os povos um ilibado caráter de padrão moral e espiritual de convivência humana. E isso o Senhor fala em Êxodo, capítulo de número 19, versículos 1 ao 6, que diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas
as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tal qual como Israel, a nação brasileira foi formada a partir de um núcleo familiar. Israel, na família de Abraão, onde várias famílias compõem grupos sociais que consolidaram então uma sociedade, a brasileira, e por sua vez estabeleceram uma nação. Essa grande nação chamada Brasil será feliz se adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos falar agora um pouco sobre os ataques à família. Infelizmente, os homens, em nome de uma suposta evolução e desenvolvimento das relações sociais, ferem frontalmente os preceitos estabelecidos por Deus para a família. E neste ponto da lição, façamos uma análise dos ataques impetrados contra a família nos dias de hoje, na tentativa de aniquilar a vontade de Deus para essa tão linda instituição projetada e criada pelo Senhor. Há as estratégias de Satanás. No campo familiar, Satanás sabe que ao desestabilizar, desestruturar e destruir as famílias, e mais famílias, estará aniquilando paulatinamente os diversos grupos sociais. Estará aniquilando também a sociedade como um todo, culminando então com a total destruição de uma nação. Isso nos seus valores morais, sociais e, sobretudo, espirituais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10, diz a palavra que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é a obra de Satanás diante da mais sublime e linda criação do Senhor, o homem e suas famílias. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados, sob a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social, com a tentativa de mudar os valores sociais, os valores morais e os valores espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus. E isto por valores de concepção e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência humana e consequente. Na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 3, nós temos aqui uma clara evidência do que seja a sociedade, um retrato da sociedade de hoje quanto ao seu comportamento moral, social e espiritual. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O Estado promove sem medida uma ingerência nas relações sociais da sociedade. E isso nós estamos falando a nível mundial, criando e sancionando leis que favorecem ao ataque e ameaças aos bons costumes e valores relacionais saudáveis da família. A ingerência do Estado também tem propiciado, por meio da base educacional e das pseudos livres relações sociais,
amparadas pela criação de espúrias leis, grandes ameaças e ataques à Constituição e à mantença da família no padrão pai, mãe e filhos. Além dessas estratégias de Satanás, as estratégias malignas, nós temos ainda a base educacional do materialismo e do relativismo nas escolas. Ou seja, em primeiro lugar, o materialismo é a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Isto quer dizer que o materialismo coloca o ter como mais importante do que o ser. Coloca a substância material acima das coisas espirituais e até mesmo negando que existam estas substâncias espirituais ou este mundo espiritual. Como o segundo ponto da base educacional nas escolas, hoje nós temos o relativismo. E isso, como falo nas escolas, nós falamos em todos os níveis. Nós temos o relativismo, que é a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética, que difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas. Este relativismo quer dizer assim, que uma coisa que é certo para um determinado indivíduo, para outro é errado. Já o que é errado para um indivíduo, para outro é certo. Não existe, então, um padrão moral. E por isso é que nós chamamos de condições relativistas. E isso tem aniquilado o padrão, ou tem tido uma tentativa de se aniquilar o padrão de comportamento moral e social de uma sociedade. Além dessa base educacional no materialismo e no relativismo, nós temos também os falsos ensinos teológicos. Isto quer dizer que o ateísmo implícito e explícito tem se fortificado nos bancos escolares, em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. No Salmo 53, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Portanto, nós temos aí o ateísmo, que propaga que não existe Deus. Mas a palavra do Senhor fala exatamente ao contrário. Existe Deus. E quem crê e propaga que não existe Deus, diz a Bíblia que é um insensato. E o seu coração está corrompido. Além destes pontos já explicitados com relação às estratégias malignas, o relativismo e também o materialismo na base educacional nas escolas, bem como os falsos ensinos teológicos, nós temos também as novas relações sociais. E dentro destas novas relações sociais, nós podemos aqui mencionar várias que têm colocado em risco os bons costumes e o comportamento moral e espiritual de uma sociedade. Nestas novas relações sociais, nós temos em primeiro lugar a desobediência dos filhos aos pais, que cada vez mais é inconsequente, cada vez mais é incisiva e frequente nas relações de pais e filhos.
O liberalismo social prega a pseudo-liberdade na criação dos filhos, onde pais que vierem a aplicar qualquer ação de natureza disciplinar a filhos desobedientes ou rebeldes devem ser passíveis de punições, inclusive com a perda do poder sobre os filhos, que poderão ser recolhidos a instituições governamentais para serem educados por agentes do governo. A Bíblia Sagrada ordena que os pais devem ser os educadores por excelência de seus filhos, inclusive com a aplicação de punições disciplinares para que os efeitos sobre a formação espiritual, emocional e intelectual dos filhos sejam benéficas e duradouras. Não há espaço na Bíblia Sagrada ou no reino de Deus para filhos rebeldes que desobedecem aos pais. Estes devem ser ou são passíveis de punições. É o que a Bíblia determina. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em Provérbios 23:12 ao 14 diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 13, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E temos então Provérbios, capítulo de número 29, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 29, 15 ao 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Portanto, aqui nós temos como primeira nova relação social essa prática da desobediência dos filhos aos pais, que é inteiramente contrário à vontade de Deus colocada na Bíblia Sagrada, registrada na Bíblia Sagrada. Como segunda nova relação social, isso a nível mundial, também está-se a propagar a legalização do aborto. Instituições têm aventado a legalização do aborto através da permissão para a interrupção da gravidez até a 12ª semana da gestação. A palavra de Deus condena veementemente esta prática, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano indefeso, criado por Deus. Ademais, esta irresponsável legalização do aborto fomentaria a promiscuidade no âmbito das famílias, especialmente nas jovens e adolescentes, ferindo então frontalmente os princípios doutrinários manifestados pelo Senhor nosso Deus na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus tem como um mandamento: não matarás. Como terceira nova relação social, nós temos também a legalização da prostituição, que está para ser então colocada como uma profissão. A prostituição é a mais relevante destruição da dignidade humana, pois corpo, prazeres carnais são trocados por dinheiro, onde o ser humano passa a ser objeto descartável. A sociedade prostituída no campo sexual desestabiliza a família, cria relações promíscuas, traições, quebra de confiança, adultérios, homicídios e outros males sociais de consequências danosas e imensuráveis.
Não há como tolerar a prática da prostituição, que é condenada pelo Senhor em todos os aspectos em sua palavra. Jesus condena o pecado da prostituição, mas ama e perdoa o pecador arrependido. Uma das grandes passagens na Bíblia que nós temos sobre esta questão é o que está em Lucas, capítulo de número 7, versículos do 36 a 50, que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, que um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Melhor dizendo, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Portanto, aqui o amor de Deus ao pecador e não às suas práticas. Como quarta nova relação social que ameaça a família é a permissão para a produção e consumo de droga ilícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidos por tratamentos médicos se consubstanciam em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas, tanto os pais como os filhos são alijados do convívio normal em sociedade, perdem famílias, bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos, depreciados e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como sub-humano, sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, que promovem uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem, tem absoluta reprovação do Senhor Yahvé. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social e humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vendido, ou rendido, vencido, não é sábio. Provérbios 23, do versículo 29 a 35, diz assim a palavra do Senhor: para quem são os ais? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente.
pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. A quinta nova relação social que traz ameaças à família é a condescendência com a delinquência. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais, biológicos, sociológicos e até políticos, se não forem devidamente cuidadas pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência generalizada. Vivemos neste momento em todos os lugares de nosso país como uma delinquência desenfreada, sem quaisquer perspectivas de solução, abrandamento ou minimização. E pelo contrário, observamos uma tendência cada vez mais de agravamento, sistemas judiciais desestruturados que não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo direto ou indiretamente a sensação de prevalência da violência. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, no seu versículo 11, há uma explicação para essa delinquência desenfreada, que diz o seguinte: a palavra de Deus: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vou repetir: visto como se não executam logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Deus examina tanto o justo como o iníquo e abomina aquele que ama a violência. É no coração do homem que nasce toda sorte de pecado, e é no coração dele, transformado por Cristo, que o desejo delinquente é aniquilado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 7, versículo 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Como sexta nova relação social que ameaça a família, nós temos as novas relações matrimoniais. São estes os modelos matrimoniais que o liberalismo social intenta padronizar como relação social familiar, a saber, casais do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais e empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, união de um homem com uma mulher para apenas gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe, e as relações sexuais ilícitas, dentre outras tantas que a cada dia se prolifera. Estes modelos, todos estes modelos, não só o que eu falei aqui, ou estas novas relações sociais, elas fogem do padrão dado por Deus para o comportamento social, especialmente em família. Saindo agora das novas relações sociais, nós temos agora o secularismo e o liberalismo social nos canais de comunicação,
como outra ameaça à família. O secularismo e o liberalismo social adentram os ninhos familiares, através da mídia falada, escrita e televisiva. E também pela internet, especialmente nas redes sociais, pelos videogames, fomentando a violência nas bases dos jogos de guerra e de matanças, sendo a televisão o maior veículo de comunicação formador de opinião, que transforma as famílias e, mais especificamente, o indivíduo como marionete em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O maior instrumento para essa relação de domínio da TV sobre a sociedade é o secularismo, que tipifica que todas as atividades humanas, quais sejam ciências, artes, filosofias, educação e economia, são livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver neste mundo não comunga com os interesses espirituais. A tecnologia ela é importante no desenvolvimento do ser humano. Não podemos nos tornar escravos dos recursos tecnológicos, mas aproveitá-los para o bem social. A Bíblia registra que não devemos colocar coisas más diante de nossos olhos. E isso nós podemos contemplar nos Salmos, especificamente no Salmo de número 101, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim, o coração perverso, não quero conhecer o mal. Só há uma forma de combater e vencer este liberalismo social, aplicando-se ao valor da observância da palavra de Deus, a busca de Deus de todo o coração e a não se desviar dos mandamentos do Senhor, utilizando como ferramentas espirituais a verdade, a justiça, o Evangelho de Cristo, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A nossa fé é que vence o ataque dos inimigos. Vamos estudar agora o item 2 da lição, que fala sobre a família durante os séculos. A vontade de Deus para o casamento e a família tem como padrão a condição de que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, para tornarem-se uma só pessoa e, em vindo filhos, formarem uma abençoada família, repartindo o amor. E isso está escrito em Gênesis, no seu capítulo de número 2, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, aqui está a vontade de Deus para o casamento e a família, a união do homem e da mulher, formando uma só pessoa, colocando-se na condição monossomática. Atrelado a este princípio da monogamia, um só homem para uma só mulher, podemos também observar, presente no casamento, o princípio da heterossexualidade. Um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. Se consolidando também o princípio da indissolubilidade, ou seja, casados para sempre, até que a morte os separe. O casamento em si e a família estão no centro do grande projeto de Deus para o homem. Um casamento bem-sucedido, ele vale mais do que qualquer sucesso pessoal. E por isso, deve ser um casamento respeitado, ele deve ser respeitado, honrado
e valorizado. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Tanto aí, nós temos o leito sem mácula e o matrimônio sendo honrado, respeitado e valorizado. Desde a sua criação, a família guarda uma relação hierárquica, onde o pai, considerado o chefe da família, é o líder, que protege, provisiona materialmente e é a autoridade máxima na prole. Esta configuração, apesar da modernidade na evolução das relações sociais de uma maneira geral, tem prevalecido, formatando desde a sua criação até os dias de hoje uma cultura familiar patriarcal. Passemos agora para o terceiro item da lição, que fala sobre a monogamia como modelo bíblico. Deus estabeleceu o casamento monogâmico para o início da família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. Sendo este modelo o padrão familiar desenhado por Deus e que deve ser seguido pelos homens como referencial familiar. A monogamia é a regra doutrinária cristã para o casamento. E na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 7, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo registrou o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Casamentos e famílias no Antigo Testamento. E nós vamos iniciar falando da bigamia de Lameque. Por motivos não conhecidos, Lameque, filho de Metusael ou Matusalém, resolveu ter duas mulheres, Ada e Zilar. Lameque era um pecador inveterado que cometeu homicídios e pecados e mais pecados, não negando sua linhagem advinda do abominável Caim. Outros importantes personagens bíblicos também enveredaram por este caminho da bigamia, tais como Esaú, que se casou com duas mulheres hetéias, Elcana, Efrateu, que também casou-se com duas mulheres, Penina e Ana, a estéril. A quem ele amava e pela misericórdia de Deus foi mãe de Samuel. O grande Abraão, que manteve relacionamento além de Sara com a escrava Agar, a qual lhe deu um filho chamado Ismael. Portanto, aqui nós temos exemplos da bigamia registradas por vários personagens do Antigo Testamento. Mas temos também a poligamia de Davi, de Salomão e de Jacó. Homens também, personagens bíblicos, que se casaram com várias mulheres. Davi e Salomão foram os mais proeminentes reis polígamos, pois Davi teve muitas mulheres e concubinas, e Salomão, registra a Bíblia, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Não podemos deixar de mencionar o grande Jacó, que amava Raquel, mas também uniu-se a Bila e Zilpa, e com a sua esposa Léa teve 10 filhos, e mais 2 filhos com Raquel, que formaram as 12 tribos de Israel. Queremos fazer aqui então uma observação. Em todas estas relações bígamas ou polígamas, contrárias à vontade de Deus,
ocorreram fatos extremamente prejudiciais à família, tais como, nestas famílias, bígmas ou polígmas, foram o que ocorreu: amarguras, contendas, enganos, homicídios, adultério, mentiras, incesto e tantos outros pecados, pois um abismo chama o outro. No Salmo 42, versículo 7, nós podemos confirmar isto. Diz a palavra do Senhor, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Não se sabe ao certo, porque Deus permitiu que estes homens se desviassem de sua conduta moral, convivendo com várias mulheres, desvirtuando então o plano original monogâmico de um só homem para uma só mulher. Alguns estudiosos da Bíblia presumem que foi pela graça de Deus que esses homens sobreviveram e realizaram as missões espirituais pertinentes a cada um. Não temos como garantir isso. Mas também no Antigo Testamento nós ouvimos experiências relacionadas à monogamia e fidelidade conjugal. Apesar dos costumes das épocas em que viveram muitos personagens do Antigo Testamento, homens importantes da Bíblia observaram o casamento monogâmico. Muitos observaram, mas nós queremos destacar dois, por exemplo, Noé e Isaac, que permaneceram em estado de fidelidade conjugal, cada qual com a sua respectiva esposa. Noé, no meio de uma sociedade depravada, guardou a essência de um casamento monogâmico, heterossexual, homem e mulher, e ainda manteve sua família incólume dos pecados daquela sociedade. Ele e sua família foram salvos do dilúvio que se abateu sobre a terra pela mão do Senhor, e assim recomeçaram uma nova sociedade livre das abominações reprovadas por Yahvé. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. 6, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Portanto, aqui Noé provando então o seu casamento monogâmico, seu amor pela sua mulher e pela sua família. Um outro exemplo é Isaac, que viveu uma vida pautada nos ensinos do Senhor, amando unicamente Rebeca, esposa escolhida pelo seu próprio pai, entre seus parentes em Naor, vivendo em permanente respeito à sua família, amando, sobretudo, a Deus. Passemos agora a compreender os casamentos e famílias no Novo Testamento, já que nós estamos observando a monogamia como o modelo bíblico. E nós passemos a falar nesse sentido nos ensinos de Jesus. Jesus, em seus ensinamentos, repudia a infidelidade conjugal e guarda o modelo monogâmico para o casamento, inclusive apontando a dureza do coração do homem como causa de divórcios por qualquer motivo. Ainda neste contexto, Jesus fala sobre o celibato, isto é, homens ou mulheres permaneceram solteiros para se dedicarem ao reino de Deus. Entretanto, para isto, devem estas pessoas ter o dom para a condição celibatária, para não cometerem pecados sexuais. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 19, Mateus, capítulo 19,
versículos 1 ao 12, que diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Passemos a ver agora a questão da monogamia no modelo bíblico, nos ensinos das epístolas. A Timóteo e a Tito, o catedrático apóstolo Paulo indica que para a liderança cristã e, por consequência, para os fiéis, ele diz que o modelo matrimonial é o monogâmico, um só marido para uma só esposa, e que elas devem ser um modelo irrepreensível. Irrepreensível. E nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 4, versículo 12, o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo que ele deve ser um padrão dos fiéis. E que padrão é esse? Então, ele vai falar exatamente deste padrão na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 13, quando ele dá as qualificações para os bispos e os diáconos. E dentre essas qualificações ele vai registrar aqui o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Portanto, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deve ser um padrão, e esse padrão está dentro destas qualificações, e dentre elas, ser esposo de uma só mulher. Ensina ainda o apóstolo que um relacionamento matrimonial deve ser pautado sempre por uma relação de harmonia conjugal. E isso ele vai falar na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 3,
versículo 18 e 19, que diz o seguinte, Colossenses 3, 18 ao 19. Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Portanto, aqui ele coloca esta relação, esses deveres de família, como harmonia conjugal. Já o escritor aos Hebreus preserva sem qualquer reserva que a fidelidade conjugal é ponto-chave, obrigatório, e de sustentação de um relacionamento conjugal, como nós já lemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz que o leito matrimonial tem que ser sem mácula e que o casamento deve ser honrado, tanto o marido para com a mulher, como a mulher para com o marido. Concluindo a aula de hoje, as famílias têm sido atacadas através de vários meios. E Satanás tem utilizado de diversas formas sutis para destruir as famílias, seja pelo liberalismo social, pelo materialismo, pelo secularismo e pelo relativismo e tantos outros artifícios. Mas é pela palavra de Deus que podemos vencê-lo e salvaguardar nossos filhos e cônjuge, ou seja, a nossa família, em perfeita paz e comunhão. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.